Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou a Suzy dos Santos. Eh, Embora a apresentação, por questões de espaço, diga apenas que eu sou professora do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ, eu gosto sempre de me apresentar começando pela coisa mais importante. Eu sou mãe de 2 crianças adolescentes, Alisson e Pedro Luna. Sou professora da Escola de Comunicação e também do programa de pós-graduação. E eu acho importante frisar a escola, em primeiro lugar, porque é o espaço onde a gente tem maior interlocução. Sim, Gisele, mãe, antes de tudo, que mais nos condiciona, né, na vida e no trabalho é a maternidade, então é muito importante a gente frisar, inclusive por questões políticas, cada vez mais, dado que o nosso lugar de trabalho é muito específico, né. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouco e tentar dar sequência ao que a gente já estava conversando a partir do Guilherme, e é um prazer imenso, eu estava brincando, assim, tenho o prazer, pessoal de estar com amigos queridos, de estar fazendo esse debate com pessoas que a gente algumas eu já conheço, outras eu não conheço, e é sempre bom trazer esse debate, que é um debate que, como o Guilherme falou, quase não está dentro das universidades no Brasil. É um debate que ele é difícil, ele é carente de bibliografia, ele é carente de bibliografia em português, ele é carente de cursos, ele é carente de disciplinas. Implantar disciplinas de políticas de comunicação nos currículos de comunicação é uma luta enorme. Se em jornalismo, por exemplo, a carreira de jornalismo, o currículo mínimo colocou 2 disciplinas obrigatórias de empreendedorismo, nenhuma de política. Então, a gente entende que a nossa área compreende que é mais importante formar pessoas para gerir empresas de comunicação, como se todos nós fôssemos nos tornar donos, empreendedores. Claro, entendemos também que seremos PJ, né? E não para entender de políticas de comunicação. Então, é um prazer estar aqui, mas é mais prazeroso ainda porque quando você entra na sequência de velhos amigos e de pessoas que estão trabalhando a mesma coisa que você em outros contextos, em outras universidades, você começa a ter novas ideias também. Então, originalmente eu ia focar muito mais em convergência política, mas o Guilherme avançou bastante as questões teóricas de políticas de comunicação e eu queria a partir do Guilherme, eu queria partir para trabalhar o Brasil, entendendo um pouco tanto da história da regulação, que eu acho que é algo que também não temos muita bibliografia, também não conhecemos muito da regulação brasileira, mas também resgatando alguns dos conceitos que o Guilherme trabalhou, para aplicá-los em questões específicas do Brasil. Jana, você pode passar para o próximo, por favor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual fila de médico de plano de saúde, tá, Jana? Eu vou falar próximo, daí você passa. Tá. Existem, assim, por exemplo, existem algumas questões, alguns campos que se misturam. Políticas de comunicação e comunicação política, por exemplo, usualmente são tratadas como questões separadas. Comunicação, políticas de comunicação, o campo principalmente que trabalha o regramento, o ordenamento do setor de comunicação, e a comunicação política, a comunicação feita para o campo da política. E no Brasil nós ainda temos o campo de estudos, comunicação e política, que geralmente é aquele campo de estudos que se dedica ao Jornal Nacional falando de política, ao horário político eleitoral. Só que é muito complicado fazer essa separação para estudar o que a gente estuda. Como o Sérgio Caparelli, que foi meu orientador e fundador do grupo de pesquisa ao qual eu, o Guilherme e a Janaíne pertencemos há muitos anos atrás, escreveu num texto que se chamava Das Políticas de Comunicação à Comunicação Política e Vice-Versa. Essas 3 instâncias elas não existem de uma forma independente. Se a gente se fixa só num desses eixos, a gente perde o movimento dialético entre elas. Da mesma forma, o sistema midiático e o sistema político, eles não podem ser pensados exclusivamente separados. A intersecção entre eles, esse pedacinho onde se combinam, é ali que se dá
se dão as políticas de comunicação. Então, essa intersecção, ela interfere nos dois polos, tanto no sistema político quanto no sistema midiático. E é claro que eu sofro de uma certa dificuldade de apontar. Eu apontei para cá e disse sistema político, e apontei para cá e disse sistema midiático, embora a gente esteja vendo para o lado contrário. Você pode passar para mim, Jana? O modelo brasileiro, o que a gente pode chamar de um modelo brasileiro de comunicação, se eu fosse dar um nome, as pessoas mais velhas que assistiram Caceta e Planeta vão reconhecer, a gente chamaria de um modelo Tabajara, porque o modelo brasileiro de comunicação foi basicamente criado se apropriando de conceitos internacionais, mas se apropriando a brasileira. Por exemplo, a gente determinou que ia ter todo o nosso sistema de comunicação, ele é forjado e regulado em períodos autoritários, inicialmente o rádio e a rádio-televisão, quando esta fosse existir, dizia isso na legislação, em 1930, no governo provisório Vargas, e posteriormente a regulação das telecomunicações e da televisão no período militar. Se pensava num sistema comercial, mas ele sempre foi fortemente atrelado ao filhotismo político, mais ainda ao mandonismo, à estrutura de mandonismo, que sempre pautou as relações de poder no Brasil. Historicamente, mais recentemente isso mudou, mas historicamente a centralidade do chefe do executivo, não só. Fala, Mabel. Mabel? Não, não, não quero falar, não. Ah, tá. Acho que foi sem querer aqui, desculpa. Tá bom. A centralidade do chefe do executivo, tanto na figura que concedia as outorgas, como na pessoa que estabelecia toda a regulação. Isso só muda no Brasil a partir da democratização. Então, nessa fase inicial, o presidente da República tinha o poder de decidir todos os processos dentro da radiodifusão, e, óbvio, dentro do Ministério. Então, isso tudo ficava no Executivo. E as noções, por exemplo, quando a gente fala de serviço público no contexto internacional, tinha um tipo de definição. No Brasil, a primeira definição de serviço público dizia relativo ao uso do público em geral, e logo a seguir, no decreto 21.111, que é de... O 20.047 é de 30, o 21.111 é de 31. Ele já diz, não, olha só, serviço público ele é relativo à radiocomunicação de som ou de imagem, para pegar o cinema também, destinadas a serem livremente recebidas pelo público. Ou seja, coisas que todo mundo recebe é serviço público. Ponto, acabou. Mais tarde, se coloca também interesse nacional em detrimento de uma ideia de serviço público. E a finalidade educativa, que nesse momento tinha um caráter muito inspirado nos modelos, tanto no modelo nazista quanto no modelo fascista. Inclusive, tem documentos do período de 1937, do Estado Novo, cartas do ministro das Comunicações, que na época era ministro da Aviação e Obras Públicas, indo visitar, fazer visitas à Alemanha, fazendo visitas à Itália e trazendo comunicações ao presidente da República sobre o que ele viu e fazendo seus relatos de como a gente poderia copiar ou não o modelo tanto da Alemanha quanto da Itália. Então, essa inspiração regulatória, ela esteve na pauta do berço da organização do aparato normativo brasileiro. E isso é importante, por quê? Porque essa regulação inicial, esses dois decretinhos aqui, o 20.047 e a sua regulamentação, que é o 21.111, o texto deles basicamente não teve muitas alterações em 1964, quando foi feita a lei, 62, me desculpem, quando foi feita a Lei Geral de Telecomunicações. A Lei Geral de Telecomunicações, ela aparece, eu não sei o quanto vocês conhecem da legislação de comunicação brasileira, mas assim, a Lei Geral de Telecomunicações, ela aparece num contexto de crise do governo, e ela é considerada a primeira grande vitória do setor empresarial com relação ao governo. O governo tinha
colocado uma série de vetos à legislação e, naquele mesmo instante, a ABERT, recém-fundada, conseguiu fazer bater um por um daqueles vetos. E o texto permaneceu praticamente inalterado até 1988, quando a Constituição criou um novo texto, quando a gente teve uma mudança paradigmática nesse processo. Pode passar, Jana? Então, a gente, para pesquisar esse negócio, é importante fazer dois tipos de olhares. Um olhar documental, que nos mostra alguns exemplos muito claros do que a gente está falando. Quando a gente fala de centralidade do Estado, eu acho importante a gente perceber assim, os documentos eles alocavam coisas tanto dos anos 30, quanto nos anos 50, quanto nos anos 60, até coisas bobas, como, por exemplo, decidir se um filme era ou não de caráter educativo tinha que ser sancionado pelo presidente da República. Eu imagino o trabalho que esse presidente tinha e a quantidade de assinatura falsa que isso devia gerar para assistir e definir todos esses filmes. Mas era muito importante na lógica autoritária e na lógica de mandonismo essa centralidade, porque tudo era negociado e todos os pedidos eram feitos diretamente com o presidente. Isso tinha um papel importante, inclusive, para a manutenção do próprio governo no poder. Lembrando que a gente está falando de períodos de instabilidade política de um país que tinha conflitos regionais imensos. A gente está falando de um país em que certas regiões não falavam a mesma língua. A gente tinha cidades que falavam só alemão, cidades que falavam japonês. A gente tinha um processo, a gente viveu um processo político entre 30 e 45, 46, de fortalecimento de uma identidade nacional toda pautada a partir do Rio de Janeiro e a partir dos governos, dos diversos governos Vargas, tanto os governos autoritários quanto o governo democrático Vargas, tentando conseguir uma coesão forjada, uma coesão que não foi democrática nem conquistada. Então, todos esses conflitos, os conflitos com grupos religiosos, os conflitos com grupos políticos, os conflitos externos desse momento, eles acabam transparecendo na regulação de comunicação, e o Estado tem que ser mais central. Uma outra característica que é específica para a gente entender a história da comunicação no Brasil é a propriedade de meios de comunicação por elites políticas locais e regionais. Como a gente não tinha um sistema midiático, assim, não tinha um cinema forte, nunca tivemos uma imprensa forte, a nossa imprensa era quase toda vinda de Portugal, o que acaba acontecendo? A implantação do rádio, tinha alguma coisa de rádio amador, as telecomunicações, até a estatização em 64, elas eram pulverizadas por mais de 1.200 empresas, quase todas dos Estados Unidos, no Brasil. O rádio ele começa como algo amador, como em vários lugares, mas ele também começa diretamente ligado a lideranças políticas locais. Por quê? Porque ele era uma forma de se pegar dinheiro do Estado para implantar o serviço de radiodifusão. E também para se derivar dinheiro do Estado para interesses privados. A boa e velha lavagem de dinheiro, que a gente conhece muito bem até hoje no sistema político nacional. Então, se a gente olha, por exemplo, essa lista que eu estou apresentando aqui no cantinho, é a primeira lista que foi apresentada de outorgas de rádio no Brasil, essa lista de 1935. Ela foi publicada no Diário Oficial da Nação. A gente, no nosso projeto de pesquisa, há uns anos, quase uma década já, né, Janaína? Eu não me lembro direito quando foi isso aqui, eu acho que foi 2015, por aí. A gente foi olhar de quem eram essas outorgas. As em vermelho são as que eram vinculadas a políticos. Vocês podem ver que é mais ou menos um terço. Claro que isso aqui pode ter subnotificação, porque nós pesquisamos em 2014 e 15 as outorgas, a propriedade de outorgas da década de 30. Então, obviamente, algumas delas a gente pode não ter descoberto os donos. Provavelmente, algumas que a gente achava que eram de outras pessoas não eram, algumas a gente não identificou, se eu não me engano, das
112, teve umas 15 que a gente não identificou, eu não tenho esse dado de cabeça, mas era um número mais ou menos assim. Mas mais ou menos um terço das outorgas já eram de político na primeira listagem de outorgas, o que se mantém relativamente até hoje. Mais tarde a gente vai ver isso um pouquinho adiante. Pode passar, Janaína? Uma outra coisa que eu acho que esses documentos eu amo eles, uma coisa que é bem interessante são as buscas de cartas e pedidos de concessão de rádio e televisão no Brasil. Por quê? Primeiro, esses documentos são muito ricos, porque eles mostram algo que hoje em dia a gente não tem como ver. É um registro, o registro de como se fazia a barganha política, de como se fazia o jogo político. Hoje isso é impossível. Obviamente, ninguém mais pede rádio e televisão desta forma. Mas se a gente olha, por exemplo, como eram as cartas, como elas eram endereçadas, você percebe, por exemplo, no tom do texto, já fica muito claro, mencionando interesse político do partido, os interesses dos padrinhos de essa cartinha aqui, escrita à mão, que menciona quem são os padrinhos, que é o próprio Ministério anotando no gabinete do ministro, quem são os padrinhos daquela outorga em 1960. O outro é uma carta do próprio senador Tancredo Neves, na época, mencionando o que importaria dentro da cidade dele, quem importaria ganhar a concessão. Pode passar, Jana. Alô? Passou. Mais tarde, na televisão já, na década um de 60 e outro de 73, o primeiro, uma carta toda cheia de pedidos, pedindo para não entregar outorga para os inimigos, uma carta que menciona, um documento que menciona o senador José Sarney pede que a concessão do canal de televisão em São Luís não seja atribuída a grupo político de inimigos seus, pede que a concessão seja dada ao grupo Edson Queiroz, que deseja, como a Embratel quer, uma rede regional, e que essa seria uma solução que não importaria em trauma político para ele. E logo a seguir tem uma anotação à mão escrita: sim, falar com Quant. Quant era o ministro das comunicações do período da ditadura militar. Aí tem logo abaixo uma rubrica: falei, JS. Eu não sei se esse JS é José Sarney, mas há indícios que essa rubrica possa ser de José Sarney, ou esse JS pode ser José da Silva também, mas alguém falou com o Quant e essa outorga realmente saiu para o Edson Queiroz. Pode passar, Janaíne. Também a gente pode ver, assim, vendo como o Estado como reguladora, olhando o perfil do Estado como reguladora, já evoluindo para o período militar, a gente tem, por exemplo, assim, a própria agenda do ministro de Euclides Quant. Isso aqui são os documentos do acervo do Quant, esses últimos são todos do acervo do próprio Quant. Como é que era a distribuição? Como é que foi a distribuição dos canais de televisão por região? Esse xizinho, vocês vão vendo assim, ó, o X pequenininho, como é que era o parecer de cada rádio, cada candidatura. Então, assim, a rádio tal é do grupo do SAAD, é aconselhado que seja dado só uma concessão e não mais. O Jornal do Brasil está interessado em ter uma TV, mas não é muito aconselhado. O Maceió, o candidato era o Arnon de Mello. Sua permissão já foi negada. Aí tem um X grandão. De fato, o Arnon de Mello não ganhou a concessão aqui. As pessoas mais velhas devem lembrar que a concessão do Arnon de Mello só foi sair lá nos anos 80, bem depois desse período. Olhando as concessões vinculadas ao político, essa lista aqui é a primeira lista, é a primeira vez que sai uma lista em jornal de concessões vinculadas a políticos. Essa matéria é de 1980, ela saiu no Jornal do Brasil, tinha o título No Ar, a Voz do Dono, era uma denúncia, porque, assim, sempre foi segredo. Nas listas de donos de rádio e televisão, nunca foram públicas. E a cada novo ministro das comunicações, desde o Quant, sempre se dizia: vamos divulgar essa lista, e nunca se divulgava.
Ainda no período militar, se justificava dizendo que isso era uma questão sigilosa, que esse tipo de documento não era público, não tinha interesse de ser público, porque isso poderia atrapalhar a segurança nacional. Logo, na democratização, isso vai mudando. A gente tem acesso, sim, Maxiene, parte deles, vocês vão ter acesso, é claro, a esse material. Uma parte desses documentos, a gente acessou via a Biblioteca do Quant, ela é aberta na FGV, qualquer um pode acessar. A Biblioteca do Período Vargas também, parte dela é acessível, e a Biblioteca do SNI a gente deve estar publicando, né, Janaína? Eu acho que até julho, agosto, sai o livro com os arquivos que a gente pegou no SNI, que são riquíssimos. E é muito importante se perceber, por exemplo, esse período todo, o SNI tem arquivos de como eles fiscalizavam os jornalistas, como eles fiscalizavam os congressos de comunicação, como eles fiscalizavam os jornais, como eles analisavam, porque o que o Estado... A primeira vez que a gente tem uma política coesa e organizada de comunicação no Brasil é no período militar. Embora a regulação tenha mais ou menos se repetido, e a partir do AI-5, a legislação de comunicação repetiu em muita coisa a legislação de comunicação do Estado Novo, de Vargas, inclusive nas regras mais duras. Vamos lembrar, no Estado Novo, Vargas criou uma delegacia de prisão para comunicação ofensiva. No AI-5 também se criou isso. A lei de imprensa repetia muito do que tinha junto com a legislação do Estado Novo. Então, assim, várias coisas foram reeditadas pelos militares, claro que com coisas novas, como, por exemplo, o censor dentro da redação é invenção da ditadura militar. No período de Vargas, o censor não era da redação, o censor ele ficava no escritório da censura. Mas a lógica da inteligência, a lógica da censura política é muito similar, os cargos no Estado eram similares, a carreira de censor era similar, lembrando que não existia concurso público, eram cargos indicados. Então, o censor, a pessoa que fazia a censura, às vezes ele era funcionário do lugar, por exemplo, nas universidades era muito comum técnicos fazerem o serviço, fazerem um freela de censura, fazerem um freela de deduragem. Era muito comum alguns docentes fazerem esse serviço, e era muito comum também terem conflitos dentro da reunião de departamento, alguém começar a apontar o dedo para o colega e dizer, você é o dedo duro e tal, porque era um clima de desconfiança muito grande, claro, né? E não era necessariamente ideológico, tinha muito de dinheiro nisso, de fazer um freela para melhorar a renda também. Claro que isso também é ideológico, né, gente? É óbvio que eu não estou dizendo que isso sai do ideológico, mas tinha sim uma questão financeira tradicional, tinha uma questão de corrupção, e a legislação também permitia esse tipo de coisa, porque nós não tínhamos obrigatoriedade de concursos para os serviços de inteligência. Por que isso é importante para a gente chegar na comunicação de hoje, além das questões históricas? Isso é muito importante quando a gente percebe, por exemplo, as notícias que estamos tendo agora, do uso que a ABIN fez, a ABIN paralela e a ABIN, do jornalismo, dos telefones, das pessoas envolvidas em democratização da comunicação, as pesquisas que foram feitas com assessorias parlamentares de esquerdas, as pesquisas que foram feitas, por quê? Porque o modus operandi é muito similar. E aí, aquela política de comunicação que envolvia o serviço de informação, a política de comunicação do Estado ditatorial no Brasil, ela envolvia um Estado que era regulador, proprietário e promotor das comunicações e que integrava cultura, integrava comunicação, integrava informação. Os três setores andavam diretamente atrelados, tanto do ponto de vista da estrutura, a partir da rede de satélites e de todo o sistema Telebrás, tanto da rede tecnológica com o CPQD servindo de base, tanto de pesquisa quanto de fomento,
como com a rede do SNI, que depois virou SSI na democratização e mais tarde se tornou a BIM, alguns dos servidores da BIM ainda são oriundos do antigo SNI, porque as pessoas não morreram e não aposentaram. Nós ainda temos servidores, nas universidades todas, a gente ainda tem servidores que não foram concursados. Eles já estão quase aposentando, a maioria sim, mas nós ainda temos. Então, é importante entender que a gente não tem uma ruptura, de fato, nem do sistema midiático, nem do modus operandi das políticas de comunicação. E isso, entender como essas políticas foram sendo feitas, nos leva a tentar entender um pouco melhor como é que a gente chegou nesse buraco que estamos hoje. Ou melhor, tentar entender um pouco por que é muito complicado quando a gente trabalha com certos conceitos e quando a gente estuda, assim, a grande desgraça, por exemplo, a gente estuda, eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado, doutorado, a gente estudava aquelas coisas assim, Fordismo, pós-Fordismo nas comunicações, aqueles grandes modelos teóricos. Eu falava, cara, mas como é que a gente explica a Rede Vida? A Rede Vida não dá dinheiro, não dá lucro. E como é que é tão grande? Como é que tem tanta concessão? O que sustenta aquilo ali? Você entende aquilo ali quando você começa a entender. Mas eu entendo, quando eu vou nadar todos os dias, as velhinhas fazendo hidroginástica e falando do padre da homília do dia anterior, eu sei muito bem o que sustenta aquilo ali. Então, assim, existe um processo, e para nós que estudamos esse negócio, a gente acaba tendo que fazer uma leitura que passa por critérios um pouco diferentes ou um pouco específicos. Então, a gente tem que sempre considerar essa especificidade, em particular, essa história política nacional que não teve ruptura, diferente de outros lugares que têm rupturas distintas ou avanços de outras épocas, nós não tivemos. Jana, passa a bola. Eu estou falando tudo muito rápido por causa do tempo, tá, gente? Mas depois a gente pode voltar e amanhã, sexta-feira, a gente pode retomar algumas questões. Da democratização para cá, a gente viveu um processo que eu tenho chamado de convergência divergente. Se em vários lugares do mundo a gente passou a ter políticas de comunicação pontuadas por uma lógica de convergência dos meios, de uma aceitação quase automática dessa convergência, no Brasil tem um marco, que é a privatização do sistema Telebrás, que separou, em primeiro lugar, separou o que é radiodifusão do que é novas tecnologias. Tinha uma brincadeira que o presidente da antiga NET, quando a NET era a grande televisão a cabo do Brasil, fazia, que ele dizia assim, o que quer dizer a sigla NET? E aí o pessoal falava rede, ele falava, não, quer dizer não é televisão, porque televisão a cabo, quando surgiu lá em 1995, 30 anos atrás, televisão por satélite, internet, nada disso é televisão. Isso tudo é telecomunicações. Isso tudo está regulado dentro do marco da Anatel, que é uma agência reguladora. O Ministério das Comunicações não regula nada disso. O Ministério das Comunicações regula só rádio e televisão e está diretamente subordinado ao presidente da República. Conteúdo, quando a gente está falando de classificação indicativa, infância, fica no Ministério da Justiça. Agora, se a gente está falando de cultura, tem um outro ministério separado. Se a gente está falando de fomento ao cinema, a gente tem uma outra agência reguladora, que é a Ancine. Se a gente está falando de música, a gente tem uma pulverização. Então, assim, a gente começou a ter pernas separadas. A legislação, da mesma forma, em 95, a gente tem alguns marcos. O marco, primeiro e central, o marco da Constituição. Quando a gente tem um capítulo da comunicação social que foi profundamente debatido e foi o único que não teve consenso, foi a única comissão que não teve consenso e não entregou o relatório no final da Constituinte. Todas as outras comissões conseguiram entregar relatório. A nossa brigou e não conseguiu, porque não se chegou a um acordo. Mas conseguimos avançar com
pelo menos um número expressivo de artigos que até hoje não foram devidamente regulados. Temos 40 anos quase da Constituição e ainda não regulamos os dispositivos constitucionais. Por outro lado, perdemos na questão da validade das outorgas. O Brasil é um dos poucos países que o tempo da outorga está garantido constitucionalmente. E mais, para se caçar uma outorga de rádio e televisão, a gente tem que ter votação no Congresso Nacional nominal com maioria. Então, num Congresso que um terço dos congressistas, um pouco mais de um terço, na verdade, dos congressistas, são donos ou comunicadores políticos, como é que a gente vai conseguir algum dia caçar uma concessão? Elas se tornaram vitalícias. E isso já naquele momento não era um terço como é agora, mas era quase isso também. Então, a gente... o episódio da Constituição ele foi um processo que teve ganhos e teve perdas também. A gente cristalizou algumas coisas que não deveriam ter sido cristalizadas. Logo a seguir, em 1995, houve um momento muito fortuito no qual foi a primeira vez que a sociedade civil conseguiu praticamente emplacar uma lei inteira, que é a Lei do Cabo, que trouxe grandes avanços conceituais dentro da regulação de comunicação no Brasil. A Lei do Cabo trouxe os canais legislativos, que estão aí até hoje, TV Câmara, TV Senado, os canais legislativos locais, os canais legislativos de todas as capitais do Brasil, os canais universitários. E é importante, é claro que hoje parece banal, na época as grandes redes diziam não, isso ninguém vai querer assistir. A partir da hora em que começou a ter CPI, esses canais começaram a ter mais audiência do que os próprios canais comerciais em certos momentos. E a própria política mudou, porque se a gente via, por exemplo, nunca mais a gente viu troca de tiros dentro do Congresso Nacional como a gente via antes. A gente nunca mais viu deputadas, de vez em quando havia umas deputadas serem apalpadas por deputados, viu há pouco em São Paulo, mas não é mais como era antes, até o discurso mudou, a forma de discurso mudou. Então, assim, o fazer político mudou muito a partir da hora em que começou a ser filmado e transmitido ao vivo. Então, houve vários avanços, além de tudo, é central lembrar de um conceito que nunca foi implantado, mas que a Lei do Cabo trazia, que era o de rede única, rede pública. A ideia da Lei do Cabo é que, embora fosse operado por entidades privadas, as redes de cabo difusão seriam, e as de telecomunicações não poderiam ser, ninguém poderia impedir que outros concorrentes utilizassem o excedente da capacidade de rede para outros usos. Isso nunca foi implantado. Acabou que todo mundo construiu a sua própria rede e nunca chegou também o cabo a tantos lugares. A internet por cabo, que era uma coisa desejada, não aconteceu. Mas, naquele momento, a ideia de uma lei do cabo era que fôssemos avançar para uma lei de comunicação, lá em 95. 96, privatização do sistema Telebrás, e aí nós temos uma separação brutal de novas e velhas tecnologias, porque ali se cria esse negócio de telecomunicações, e tudo que é novo é telecomunicações e vai ter uma regulação própria, e mantemos a radiodifusão em outro pacote. E para piorar um pouquinho, a gente começa, de 85 para cá, um detalhamento das lógicas clientelistas. Então, o que acontece? Se o clientelismo tradicional, nos períodos autoritários, era o Estado manda, o mercado obedece, e os governos só escolhiam afiliados partidários ou políticos ou próximos para os seus canais televisivos, o primeiro governo democrático já assume convocando o dono de uma emissora de televisão para nomear o ministro das Comunicações. Antônio Carlos Magalhães foi o primeiro ministro que foi indicado por um empresário de comunicação. E, a partir daí, a gente manteve
uma estrutura política na qual rádio e televisão virou uma moeda no jogo político. Cada vez que o presidente precisava conseguir uma negociação com o Congresso Nacional, ele tinha que liberar outorgas de rádio, outorga de televisão para aquele grupo naqueles estados. E, por outro lado, as emissoras de comunicação negociavam com seus políticos os seus interesses. Então, quando a Globo queria alguma coisa do Congresso Nacional ou do Executivo, ela negociava com seus afiliados tal e tal coisa. E, por outro lado, nos municípios ou nas regiões, quando você tem uma outorga de televisão, sei lá, deputado Badanha da Silva ganhou uma outorga da presidência, instalou lá a sua outorga e vai escolher quem ele vai retransmitir. Ele não é nem louco de não retransmitir a Globo se ele puder, porque se não chegar a telenovela naquela cidade, o povo vai reclamar. Então, assim, ele vai primeiro tentar, se ele tiver mais prestígio, ele chega na Globo, claro. Se ele não tiver muito prestígio, se ele for religioso, ele negocia com a Record ou com a igreja da sua preferência. Ou ele vai tentar fazer um acordo, metade do turno com a Band, metade do turno com o SBT. Toda essa negociação passa pela base dos partidos. Então, há todo um jogo de troca de favores que imbrica o sistema político e o sistema midiático em todo o Brasil. Ficou mais complicado ainda, porque além de não ter transparência, tem relações que são mais complexas para se mapear. Além disso, a centralidade da regulação, e como o Guilherme estava falando, cada vez mais tem sido direcionada por interesse privado, nas telecomunicações, de fato, isso ocorre. No entanto, na radiodifusão, ela parece cada vez mais direcionada para o interesse político ou para o interesse religioso, principalmente local e regional, em detrimento desse interesse econômico global ou nacional. Você percebe, por exemplo, isso em momentos quando você não permite que as teles ofereçam radiodifusão. Elas fazem televisão, mas elas não podem oferecer canais de radiodifusão. Não podem comprar a totalidade dos canais de TV e rádio. Então, existem ainda barreiras que o sistema brasileiro de radiodifusão só consegue manter porque eles têm uma base política forte. Eles não têm dinheiro para enfrentar as grandes corporações internacionais. O que eles têm é um bando de deputados. E, por fim, como a gente estava falando até agora, uma característica importantíssima do nosso modelo de radiodifusão é que há uma ausência imensa de transparência sobre a estrutura de propriedade e de afiliação do sistema de radiodifusão nacional. Hoje, agora, nesse exato momento, nem a presidência da República, nem a Janaíne, nem o Guilherme, nem a Suzy, ninguém é capaz de dizer com exatidão o que retransmitem todos os canais de televisão e rádio do Brasil, porque não existe esse controle. E mais, não existe também, por exemplo, tudo que é impresso fica uma cópia no Arquivo Nacional. Tudo que está na internet tem lugares que tem cópias, tem pequenas, claro que some rápido, mas tem cópias. Televisão e rádio não precisa ter cópia, tem uma legislação que liberou da cópia em 2009, se eu não me engano. Então, assim, não há necessidade de registro, então a gente não tem nem como saber. Você consegue gravar material das principais capitais? Consegue, mas para por aí. E tudo que se fala principais redes é muito perigoso, considerando que, em primeiro lugar, parte importante da produção de conteúdo nacional não está nas principais redes. E o que é exibido na internet das principais redes é sempre editado. Não vai ao ar, por exemplo, um programa como o Balanço Geral. Todo mundo aqui conhece, certo? Talvez o Guilherme não. Mas o Balanço Geral ele tem 3 horas, mais ou menos, nas principais praças. O que vai ao ar é 1h30. Tudo que não vai ao ar passou pelo crivo de alguém que decidiu que isso era menos relevante. Esse crivo passa por advogados também, o que pode ou gerar mais ou menos processos.
Você pode passar, Janaína, ou você foi dar uma passeadinha? E a gente continua a conversa. Passou. Então, para a gente ter uma ideia, assim, por exemplo, esses dados são os dados até 2022, tá? A gente ainda não atualizou isso dessa última legislatura. Mas se você olha, por exemplo, os atores sociais, donos, comunicadores políticos e os sócios de donos. O que é sócio de dono? Por exemplo, a Rede Brasil de televisão. A Rede Brasil de televisão não é a TV Brasil, tá, gente? TV Brasil é estatal, é pública, na verdade. Mas, assim, a Rede Brasil de televisão é aquele canal de televisão que passa em algumas capitais, que não é do Russomano, do Celso Russomano, jornalista. Ela é do sócio do Celso Russomano. Então, existem alguns políticos que são sócios de donos de televisão. E aí a gente conta aqui também nessa nossa amostra. Então, se você olha, por exemplo, a porcentagem do total dos veículos de comunicação, dos políticos no Brasil hoje, na história recente, de 85 até 2022, eu botei 21, mas é 2, 15% quase dos deputados federais nesse período foram donos de rádio ou televisão. 16,3% comunicadores políticos. O que é comunicador político? Apresentador que estava no ar enquanto exercia mandato, cantor que estava no ar enquanto exercia mandato, padre que tinha programa no ar enquanto exercia mandato, palhaço que estava no ar enquanto... Se não estava no ar enquanto exercia mandato, não estava contando, mas se estava no ar enquanto exercia mandato, estava contando. Sócios de donos, senadores... Claro que dono não precisa estar no ar, porque dono é dono, né? Dono não tem que necessariamente estar no ar. Senadores, ministros da comunicação, e olha que interessante, nos cargos mais importantes, a gente tem uma história de donos. Presidente da República. Presidente da República, 33% de todos, na verdade, se resumem a Sarney e Collor, na verdade. Né? Então, assim, dentro desse cálculo, o que a gente tem? A gente tem um número de presidentes que se autoconcederam, ministros que por exemplo, Antônio Carlos Magalhães se autoconcedeu a concessão. Ele não era concessionário da Globo, ele não era afiliado da Globo, não era concessionário de TV, não era afiliado da Globo, e ele se autoconcedeu um canal de televisão e uma rede para a família inteira dele. Nem tudo está em nome próprio, tem muita coisa que está em nome da família e também em nome próprio. Aqui as relações são nome próprio ou nome de parentes diretos. Então, assim, a gente tem uma parcela importante, pode passar, Jana? Uma parcela muito importante de atores políticos que são proprietários ou que estão diretamente vinculados ao sistema midiático de rádio e televisão. A gente ainda não tem, não é que não tenha nenhum, já temos alguns youtubers eleitos, já temos alguns tiktokers eleitos, mas isso ainda não a Janaína vai falar um pouco mais disso provavelmente amanhã, mas ainda não é uma coisa majoritária. Tem mudado muito, por exemplo, os donos de meios eram um ator social muito mais visível nas décadas de 80, 90, até o início do século XXI. Os comunicadores políticos são muito mais visíveis agora. Há uma ascensão grande dos comunicadores políticos a partir dos anos... Eles sempre existiram, tá? Desde a década... Deixa eu ver quem é que eu me lembro que é mais antigo comunicador político. O Homem do Sapato Branco. Tem gente assim, da década de 70, 60, que já se elegia com base no seu programa na televisão. Isso não é uma coisa... Ratinho mesmo... foi deputado federal em 1990, foi vereador nos anos 80. Essa plataforma, a plataforma dos programas policiais e dos programas de jornalismo local, por exemplo, é uma plataforma regional muito antiga, não é uma coisa que começa nos anos 2000, não quero dizer isso, mas dos anos 2000 para cá, a gente tem um aumento muito grande desse perfil. Os donos ficaram um pouco menos visíveis. A gente começa a ter um aumento, mas também a gente tem uma mudança no perfil
de políticos também brasileiros. Partidos mudam, o perfil político, é o que a gente brinca chamando de revolta do baixo clero, como foi o golpe de 2016. Há um momento em que você tem uma pulverização de parlamentares com um perfil diferente da elite aristocrática que a gente tinha antes dentro do Congresso Nacional. Não que aquela elite tenha desaparecido completamente. O Wallace Souza, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele vai aparecer aqui daqui a pouquinho. O Wallace Souza é um caso bem interessante. Hélio Costa, a família Neves, por exemplo, tem TV, mas a discrepância de gênero, ela não só é chocante, como ela é interessante, Gisele. O que é essa nossa amostra, gente? O que a gente está falando aqui? Primeiro, não se estudou tudo, porque se for olhar, assim, são as concessões de televisão, é mais fácil de mapear das geradoras. As geradoras, você chega em 2.800. O que é isso, esse número de geradoras? São as geradoras oficiais, mais todas as retransmissoras da Amazônia Legal, porque na Amazônia Legal, toda retransmissora pode gerar programação, por conta da dificuldade midiática da região. Há uma legislação que garante que todo mundo pode gerar programação na Amazônia. Então, a gente olhou toda a Amazônia Legal. A gente acompanha essas concessões desde 2003. A gente vem acompanhando, a cada 5 anos a gente revisa essa base de dados e vai olhando o que vai aumentando, o que vai diminuindo, e esses dados vão sendo atualizados de tempos em tempos. Os comunicadores políticos, a gente pegou só a Câmara dos Deputados. A gente não pega rádio, por quê? Porque são 15 mil outorgas de rádio no Brasil, contando todos os tipos de rádio que tivemos. É muito difícil olhar um por um, porque não é público. Como é que você descobre quem é dono de um rádio ou uma TV? Você tem que ir na base da Receita Federal, ver o que está lá, confirmar na localidade, confirmar os dados no sistema da Anatel, ver se eles se cruzam, ver onde não se cruza. É um negócio muito complicado que não dá para fazer, assim, para as nossas pernas não dá para fazer em todos os sistemas. Até agora ninguém conseguiu fazer em todos os sistemas. É muito complexo mesmo. Os comunicadores políticos, mesma coisa. Se você for olhar 5.500 prefeituras, todos os vereadores, todos os deputados estaduais, é um monstro de coisa. Então, o que a gente pegou? Só os deputados federais. Por quê? Porque é quem legisla, é quem faz as políticas de comunicação. Então, nos interessa fundamentalmente entender todas as legislaturas desde que voltamos a ter eleições. As eleições começam em 1983 e desde então a gente acompanhou todas as legislaturas até agora. São 744 deputados federais que foram analisados e foram identificados como comunicadores políticos, que são essas pessoas que têm algum vínculo com o cenário comunicacional. Como é que você sabe desse vínculo? Como eles se declaram. Então, isso pode ter subnotificação. Não necessário, o cara pode se dizer empresário ou pode se dizer pizzaiolo e ser comunicador também, né? Todo dado ele pode ter furo, né? É muito difícil você conseguir ser absolutamente preciso. Mas desses dados, o que é importante? Primeiro, diferenciar esses atores políticos, porque eles saem e atuam de formas distintas, tanto no cenário político quanto no cenário midiático. Primeiro, capital político do dono é nascer, é o privilégio. A gente tem no Brasil famílias que estão no poder e que são donas de meios há 7 ou 8 gerações. Os Neves, por exemplo, estão no poder e têm jornal e depois rádio, depois TV e etc., desde o bisavô do Tancredo. Ou seja, eu não sei nem dizer o que ele é avô do Aécio. Avô do Aécio. A gente tem muitas famílias de gente que foi dona de gente e que até hoje é pega. Assim, a gente tem que lembrar que o Brasil ainda, a propriedade de terra é uma questão relevante. Então, a gente ainda tem, dentro desse capital aqui, não tem aqui o dado, mas dentre os donos de meios do Brasil, por exemplo, dos 10 maiores políticos donos de terra, 9 têm meios de comunicação. Então,
Nós não cruzamos os dados de quantos destes foram denunciados por trabalho com análogo, por exploração de trabalho análogo à escravidão, mas certamente tem um número grande aí. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um número alto de homens, as mulheres, são 6% de mulheres, todas elas são brancas e são esposas ou filhas de políticos. É o que a gente chama de mulher 10%, são mulheres que têm seus nomes atrelados à carreira política de outros homens. Desses homens, Giovana, você quer falar? Ah, não, foi acidente. Desses homens, os donos, que são negros, um era bispo da IURD, o outro era jornalista esportivo. Eles tiveram, 52% deles tiveram 3 ou mais mandatos, ou seja, para a manutenção deles no poder, não precisa estar no ar. Eles tiveram outros cargos políticos, 75% deles tiveram outros cargos políticos ao longo do tempo, não foram só deputados, foram senadores, foram governadores, e só 12% deles tiveram programas ou apareciam regularmente nas suas TVs. A visibilidade não é tão importante nem tão decisiva, o privilégio é que é decisivo. Ao contrário, para o comunicador político, o prestígio é crucial, é imprescindível. Eu vou dar uma avançadinha que já está tarde aqui. 92,5% desse, você pode ver que o equilíbrio entre homens e mulheres é mais ou menos igual. No entanto, as mulheres, existem muito mais pessoas negras entre os comunicadores políticos, 32%, e 7%, mas só 18% das mulheres comunicadoras políticas são esposas ou filhas. Há um nível maior de independência entre as mulheres comunicadoras políticas. Você tem mais pastoras, você tem mais mulheres com carreiras próprias, você tem mais comunicadoras, cantoras, etc. No entanto, o que você percebe? Se sai do ar, 81% deles não se reelegem. Estar no ar é fundamental para comunicador político, diferente dos donos. Pode passar, Janaíne. Vou começar a correr, gente. Esse mapa é um mapa curioso, só para mostrar ele, depois eu vou mandar para vocês o material, vocês vão poder olhar, brincar com. A gente brincou de fazer uma arca de Noé dos donos e comunicadores, e botou 2 por estado. Onde tem coraçãozinho é casal comunicador, ou casal dono. Você consegue aproximar um pouquinho aqui, Janaíne, aqui em cima de Manaus, aqui? Opa, passou adiante. Deixa. Depois a gente mostra, mas. Precisa não, vai. Coitado. Aqui, tá bom já. Olha aqui, se vocês olham, por exemplo, eu acho importante a gente olhar esse casal de donos de Manaus, por exemplo. A mulher é a prefeita, a Tereza Surita, ex-prefeita de Manaus. Foi casada, agora já são separados, com o Romero Jucá, senador. Eles são donos de uma rede local. Ok, para por aí? Não. Se vocês lembrarem, por exemplo, um veículo muito importante na. Até travou, obrigada, Raoni. Se vocês lembrarem, por exemplo, de um veículo muito importante em todo o pacote do golpe e na ascensão da extrema-direita, a gente vai lembrar do Pânico na TV, que foi um programa que começa no rádio, Pânico no rádio, Pânico na TV, apresentado por um jornalista que todo mundo fala. É Boa Vista, desculpa, Clara, não é Manaus porcaria nenhuma, tem toda razão. Confusão minha. Ela é irmã do Emílio Surita, o apresentador do programa em São Paulo. Nunca se faz claramente essa associação. O pânico, ele existe a partir de uma relação direta com um senador da República de um partido específico. E o Pânico foi um programa diretamente feito e direcionado no golpe, na eleição do Bolsonaro. Ele é um programa. Então, Pânico é comunicação política? Tecnicamente, não, é jornalismo. E aí, como é que a gente estuda comunicação
E como é que a gente estuda comunicação e política, e como é que a gente estuda política de comunicação, quando o senador da República, casado com a prefeita, são donos de uma rede local que não é, diretamente ligada ao programa da Rádio Jovem Pan e da televisão da Band, mas que interfere diretamente na programação e direciona diretamente a sua programação para os interesses do partido. Então, há todo um emaranhado, e por isso que esse mapa, pode voltar para ele pequenininho, Janaína, por favor. Por isso que esse mapa ele é especificamente, visualmente confuso e feito para ser confuso, porque ele mostra com clareza o choque que é tentar entender essas relações. É um emaranhado de conexões, de relações. É claro que, assim, se a gente for olhar, por exemplo, todos os sócios da Disney, a gente vai ver a mesma coisa, emaranhados e emaranhados de conexões. Mas as conexões políticas são diferentes. Aqui a gente não está falando só de empresa, a gente está falando muito mais de relações políticas, e se você vai perceber, o dinheiro fatalmente vem do Estado e da captura do Estado. Fatalmente, o lucro destas empresas vinculadas a esses grupos políticos está atrelado a dinheiro público que é derivado por prefeituras, por governos estaduais e por governo federal. Boa parte, assim, dentro da comunicação brasileira, eu apostaria que só a única indústria cultural brasileira que sobreviveria sem dinheiro do Estado é a música. A indústria musical brasileira tem uma penetração, uma distribuição, uma articulação, tanto nacional quanto internacional. Não é que ela não sobrevive, não precise de dinheiro, não use o dinheiro da estatal. Então, aí as micaretas, as festas de peão boiadeiro, esse monte de festa de prefeitura com cantor sertanejo recebendo 1 milhão para tocar para 3 mil pessoas, que a gente conhece e vê todos os dias, e a gente sabe quem são, sabe quais são os partidos que eles apoiam, etc. Mas, mesmo assim, além do que há de derivação para a música, a gente sabe que o sistema musical no Brasil sobrevive muito bem. Até, sei lá, disco de vinil usado consegue sobreviver, há um cenário. No entanto, rádio, fora 2 ou 3 capitais, só com publicidade, mitológico, não existe, não sobrevive. Televisão, fora a Globo, nenhuma sobrevive sem dinheiro do Estado. Cinema, menor chance. Do que vivem? Como é que vive em Boa Vista? Pior, como é que vive no interior? Como é que vive em Cascavel, no Paraná? Sobrevive exatamente desse dinheiro. Pode passar, Janaíne, por favor. E isso é uma singularidade brasileira? Não necessariamente. A gente percebe, por exemplo, que em diversos países nas últimas 2 décadas, as últimas eleições centrais tiveram figuras que se elegeram ou quase se elegeram, com votações muito expressivas, que eram ou proprietários ou comunicadores. Eu esqueci de botar aqui o Zelensky, cuja experiência política anterior era em ter interpretado um presidente da República. Nos BRICS, só a China que não tem nenhum comunicador político ou dono, porque é estatal. É claro que a gente tem uma tradição, por exemplo, eu gosto muito de uma autora que fez um livrinho chamado Luz Imprávida, que ela vai falando que nas democracias liberais não tem capitalismo para sustentar esse mercado. Esse mercado de consumo, claro. Então, da onde vai tirar dinheiro? Uma vez que a gente faz a nossa pesquisa, algumas entrevistas com donos de rádio, donos de TV, e aí teve um que muito galhofeiramente disse para a gente assim, vocês ficam falando desse negócio coronelismo eletrônico e tal, como é que faz para ter uma rádio no interior sem dinheiro da política e sem dinheiro das igrejas? Não faz. Não faz. O próprio jornalismo, quem trabalha em jornalismo sabe, no interior, se ganha muito mal. Muitas vezes o salário, assim, é muito difícil se manter como jornalista sem derivar para assessoria política. É muito difícil se manter com o jornalismo sem ficar criando portal e derivar para coisas muito esquisitas, sem ter que ficar vendendo o seu anúnciozinho
a coisas muito absurdas, trocando o almoço pelo anúncio da janta. É um cenário muito pobre, muito precário. Pode passar, Janaína. Então, há certas similaridades com alguns outros lugares periféricos, com alguns outros sistemas iliberais. É claro que eu botei ali o Trump é um outro caso. Eu acho que há também outras similaridades possíveis dentro de um contexto, e a gente vai falar um pouquinho disso, dentro de um contexto em que o discurso de ódio se tornou uma ferramenta para salvar a radiodifusão do contexto internacional. É uma ferramenta fácil, barata e simples para o direcionamento da comunicação política para públicos mais pobres. No caso do Bolsonaro, por exemplo, o que ele faz? Ele não faz campanha na Globo. A campanha do Bolsonaro, embora tivesse dinheiro, era muito mais barata. Ela foi direcionada para as redes periféricas. Fundamentalmente, de 2015 até 2018, por exemplo, você tinha um quadro no Pânico, que era o Mitadas do Bolsonaro, que foi ao ar de 2017 a 2018, uma vez por semana, um quadro de humor, que chamava Mitadas do Bolsonaro. Você tinha as entrevistas do Super Pop, foram 11 entrevistas no Super Pop desde 2015. Você tinha o CQC, que fazia entrevistas, foram 7 entrevistas de mais ou menos 12, 15 minutos cada uma. Você tinha os quadros de top 5, você tinha os quadros no programa do Ratinho. Então, assim, você pulveriza por programas muito mais baratos e consegue ter uma visibilidade muito mais difusa e muito maior também. Pode passar, Janaína, por favor. Então, com isso, já me encaminhando para a gente ir acabando, o que eu acabo pensando? É que o discurso de ódio se tornou, dentro desse contexto mais recente, uma solução para essa crise neoliberal da própria televisão aberta. Os meios locais se tornaram muito frágeis nas últimas décadas, especialmente em países que não têm uma tradição, que passaram a não ter tradição de investimento. A gente tinha um Estado autoritário que investia muito. A gente passa a não ter mais investimento, a gente passa a ter redes muito fluidas e muito vinculadas à política local, e aí a gente fica pensando como é que sobrevive frente aos competidores internacionais. Esses veículos são muito frágeis. As elites conservadoras também se tornaram bastante frágeis desde a redemocratização frente aos avanços dos setores progressistas. A gente percebe, por exemplo, claramente que o rancor, que o ressentimento é uma tônica muito forte, não só no discurso, mas nas pautas dessa retomada reacionária. Há algo de incômodo, porque, por exemplo, a Rosângela Pinheiro Machado acompanhou desde 2000 a juventude periférica de homens, estudantes de escola pública, como foram crescendo e como foram votando, até se tornarem adultos em Porto Alegre. E ela acompanhou, assim, prefeitura do PT, todos os governos petistas, até a chegada do governo Bolsonaro, são quase 20 anos, né? Ela foi percebendo exatamente isso, assim, são meninos que tinham lá seu privilégio por serem meninos, brancos, foram perdendo esses privilégios, casaram, a mulher ganhava mais que eles, foram botados para fora de casa, se separaram, ficaram sem nada, só tinham televisão aberta para assistir e um celular com pouca rede, não tinham uma educação muito forte e tinham muito rancor, porque eles não entravam no vestibular, porque eles achavam que não entravam porque estavam perdendo para outras pessoas que conseguiram cota, eles não conseguiam empregada porque eles achavam que eles tinham que pagar muito mais agora por novas leis trabalhistas. Então, assim, toda essa lógica de rancor está diretamente atrelada a uma sensação de fragilidade dessas elites conservadoras. Sensação, né, gente? Porque, de fato, assim, não temos uma fragilização de fato dessas elites. E, principalmente, esse resgate desse discurso populista de direita como um mecanismo de falsificação de representação. A ideia do mito, a ideia da salvação, e aí a gente tem que pegar, no caso do Brasil,
um importantíssimo papel, não só das igrejas, mas também do crime organizado. Quando eu falo de crime organizado, eu falo das milícias, eu falo dos grupos de bicheiros, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vários grupos organizados de crimes em várias regiões, distintos grupos, poceiros em algumas regiões, o discurso contra o MST em algumas outras regiões, discursos que se colocam no lugar de representação contra a violência, de solução dos crimes, por exemplo. As milícias são algo espraiado como defesa do pequeno comércio no Brasil inteiro. É algo que o pequeno comércio paga para se defender de assaltos e coisa no país inteiro. É algo que começou muito pequeno, no final da década de 70, em alguns lugares, e que se tornou muito rápido um grande negócio. Da mesma forma que, quando um menino morre com, sei lá, em alguma ação da polícia, na hora em que você chega no IML, assim, as famílias são extremamente maltratadas. Tem alguém da Igreja Universal para acolher e, às vezes, para oferecer advogado ou para ajudar a conseguir o caixão. Há toda uma falência do Estado na prestação de certos serviços que as igrejas captaram, e não só as igrejas, também o crime organizado. Aquilo que antigamente, sei lá, tem aquelas músicas antigas, né, do Bezerra da Silva, falando dos antigos traficantes, aquela coisa do cara que era um cara que fazia bem para a comunidade, toda essa história mitológica dos bandidos, que tinha também com Lampião, com Cangaço, essa história mitológica com os bandidos, ela foi sendo capturada e resgatada e estruturada como salvação e representação. E a gente vota, o Rouba Mais Faz, o Vale que está escrito é explícito disso. Pode passar, Janaíne. Não, pode pular isso aí, não vai passar, não. Mudei de ideia. Passa. Tá, mas ela só fala de radiodifusão e as plataformas. Bom, calma, Calabresa. Rádio e TV também são plataformas, tá, gente? Então, eu acho que se a gente vai pensar em regulação de plataformas, a gente tem que lembrar que também são plataformas. Eu volto a defender, a minha grande defesa é que se a gente pense em regulação de um todo, não dá para excluir, para fatiar mais. A gente vem fatiando desde a lei do cabo. E a cada vez que a gente fatia e direciona o processo regulatório, o pensamento do processo regulatório para uma nova tecnologia, a gente, historicamente, no Brasil, tem perdido um pouquinho de alguma coisa. E não recupera mais à frente. E, assim, o que a gente percebe é que, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, a importância da televisão, não dá para dizer que ela não é mais importante no Brasil hoje, pensando, por exemplo, quais eram as 3 trending topics de ontem no Twitter. Renascer, a cena da morte do filho do coronel, a estreia da Grande Conquista e a separação da Mani e do Davi. Se BBB, Renascer e a Grande Conquista da Record são trending topics de ontem, o Twitter está precisando ir muito da televisão. Se boa parte das coisas que a gente recebe pelo WhatsApp, por exemplo, assim, meus filhos são muito engraçados, eu estou aqui botando umas imagens, meu filho fala, o cara do meme. Então, assim, o meu filho que não assiste TV sabe cantar a música do Ratinho, sabe milhões de coisas que reverberam a partir da televisão. Eu não quero invadir o espaço da Janaíne, que eu sei que ela vai falar disso amanhã. Ela é especialista nisso, é a senhora conteúdo, e sabe, e tem baixarias bem melhores que as que eu sei, mas é muito importante a gente perceber que YouTube, Instagram e WhatsApp, eles funcionam em larga medida no Brasil como as retransmissoras funcionavam antes, só que sem outorga. Então, a gente não pode separar essas coisas de jeito nenhum. Olhar o Brasil tem que olhar além do espaço absoluto, tem que olhar a multidimensionalidade espacial. A gente tem região cuja população total chega a 300 mil habitantes que dependem de rede de radiofonia, as populações ribeirinhas. O Raimundo Banil está fazendo a tese dele exatamente sobre isso, sobre a radiofonia e o uso da radiofonia como comunicação. E ela, durante a pandemia, foi crucial, porque era o único jeito de conseguir remédio.
e conseguia alocar vaga de hospital. Então, assim, depois da pandemia, a gente entendeu que é fundamental pensar o rádio ainda é central na região amazônica, e não só na região amazônica. O rádio ainda, quando você entra num táxi, o que o taxista está fazendo? Ele está ouvindo rádio. E o porteiro do prédio, o que ele está fazendo? Ele está assistindo o programa do meio-dia. O porteiro do prédio, ele está na televisão. Então, assim, é importante a gente perceber que esse consumo ele não pode ser abandonado, porque historicamente a gente está abandonando desde 95 o que é consumo de pop. Tem uma coisa que eu brinco que é a fragilidade identitária dos intelectuais. A gente, igual antigamente os homens diziam que não compravam Playboy, eles só liam a parte das entrevistas, né, essa coisa assim, não, eu só pego a Playboy porque a entrevista é muito boa. A gente também finge que não vê televisão, a gente não quer ver porque essa identidade é muito... A gente tem que ver e tem que prestar atenção, não deixar ela... O Estado deixou a televisão e o rádio à mercê desse baixo clero que está fazendo, deitando e rolando em cima dele. Os índices da TV aberta, local e regional, eles são subregistrados, eles são invisibilizados. Por quê? Porque ninguém mede. A única medição que a gente tem de audiência no Brasil é privada, feita pelo Ibope, e essa audição privada só pega capitais. Então, como é que a gente sabe o que as pessoas estão assistindo? Passa a Janaína? Acabando. Além disso, se a gente pensar de uma forma global, a gente vai perceber também que o sistema midiático no mundo está cada dia mais dependente do sistema político. Se a gente olha, por exemplo, nessas empresas gigantes, você vê que a Netflix contratou lá a Michelle e o Barack Obama para produzir séries. Você vê que a Google é cheia de formatação ideológica. Você vê que a história do Facebook com a Cambridge Analytica. Esse modo de publicidade como financiamento tem um pouco de mito nisso, né? Isso é inviável em contexto local, como a gente disse antes. Isso só é viável em lugares ricos. O PNT só contempla 15 regiões, não chega nem todas as capitais. O modelo de negócio das OTTs, ele incorpora parte da produção local, de baixíssimo custo. Então, assim, quando você vai assistir Netflix, você está lá com toda a programação da Igreja Universal. Você está lá com a biografia do Edir Macedo, você está lá com toda a programação, os canais de YouTube, então, mais ainda. Você tem toda a programação local, sei lá, como é que o Siqueira Júnior se torna uma grande estrela nacional? Fazendo meme para a programação local. Todo mundo trabalha na programação local, falando alguma barbaridade para viralizar e se tornar alguém relevante nacionalmente. Então, essa integração entre a produção da comunicação analógica, que já está digitalizada no país inteiro, e a produção da programação das plataformas e das redes sociais, já está integrada. Como é que a gente vai pensar em regulação deixando de pensar nessa integração? Passa, Janaína. Por fim, a radiodifusão tem servido no Brasil para perpetuar privilégio. A função central dela, em detrimento de outras funções, entretenimento, a babá eletrônica, que para quem tem filhos, sabe a falta que faz, ter aquele lugar para você deixar a criança fazendo alguma coisa. O que a gente faz? A gente larga com o celular, é muito pior, porque ela cai em coisas muito piores. A programação televisiva aberta no Brasil não tem programação infantil, ela foi toda derivada ou para televisão por assinatura ou para a internet. Então, o que acontece com a televisão aberta? O que acontece com as crianças pobres? Elas ficam assistindo Balanço Geral, ficam assistindo Ana Maria Braga, ficam assistindo programa religioso, porque é o que tem na televisão aberta para elas assistirem. Ou elas estão na internet assistindo, vendo o que o algoritmo mandar para elas. Os donos de televisão, em todo mundo, são brancos e homens, é óbvio. Mas, no caso do Brasil, são majoritariamente herdeiros de elites escravagistas. E eles mantêm tradições políticas baseadas em estruturas rurais, ainda que eles vivam em grandes centros urbanos.
Ter rádio e televisão no Brasil garante isenção fiscal, garante financiamento, garante publicidade oficial. Ter comunicador político na sua plataforma garante proteção no mercado local contra predadores competitivos externos. É uma ferramenta importantíssima para os políticos, para a construção mitológica da figura deles. Controla o fluxo de informação para os eleitores e é uma arma contra os inimigos. Desde sempre é muito importante ter meio de comunicação, mais para falar mal dos outros do que para falar bem de si. Isso é uma coisa bastante óbvia. Pode passar, Janaíne. Então, esse senhor aqui é um inglês muito sério, que eu fiz essa brincadeirinha com ele, que chama David Harvey, tentando adaptar aquela ideia de tentar adaptar conceitos gringos para a lógica brasileira. Eu acho que a matriz das espacialidades do David Harvey, que está no Condição Pós-Moderna, e vários outros trabalhos do Harvey, ela nos ajuda, por exemplo, a entender o que eu falei no começo da nossa conversa, que é essa multispacialidade espacial, multidimensionalidade espacial, perdão. O espaço material, por exemplo, que é esse básico, assim, contar quantas outorgas a Globo tem, qual é a audiência, por exemplo, ela é uma camada de análise. Mas a gente não pode deixar de entender que, por exemplo, quando a Globo faz novela de coronel, vocês já perceberam que todo ano eleitoral tem uma novela com a personagem coronel? Vocês já perceberam que a personagem coronel ele é um ruralista bonzinho? Agora é o Marcos Palmeira, um ruralista dos orgânicos, gente. Todo mundo chorou quando ele perdeu o filho anteontem. É gato ainda por cima. E agora ainda essa novela está linda, aliás. Então, assim, você tem o ruralista dos orgânicos, tem até o coronel ruim também. Ninguém está falando de relação de trabalho, ninguém está falando das relações. Até de vez em quando a novela fala. Essa novela, inclusive, é muito interessante, que dessa vez ele fala assim: não, coronel é um negócio do passado. Coronel de verdade era aquele da década de 90. Peraí, 90, coronel? Como assim? E aí fica uma coisa: coronel era só o do Jorge Amado, porque a gente adora dizer que coronel não existe, a gente adora negar a existência do coronel, mas a gente adora também essa imagem, né? Igual o doutor. O doutor é uma imagem muito brasileira, essa figura do doutor, vai uma graxa aí no sapato, todo mundo sabe quem é o doutor. Mas a gente nega a existência dele. A gente tem um elevador de serviço muito bem demarcado em todos os prédios chiques de cada grande cidade, assim como a gente tem essa figura do coronel muito querida para todos nós, querida nesse sentido, querido lá ele, né, como diriam na Bahia. É óbvio que eu não tenho coronel querido nem a pau, mas essa figura do coronel, o ator que é escolhido para representar o coronel, ele sempre é um ator que é identificado como bonzinho. É o Lima Duarte, é o Antônio Fagundes, até o Osmar Prado, gente. Existe alguém mais fofo que o Osmar Prado no planeta? Como é que você vai olhar o Osmar Prado e pensar em trabalho escravo? Como é que você vai olhar o Osmar Prado e pensar em invasão de terra? Como é que você vai olhar para o Osmar Prado e pensar em expropriação? Não pensa. Ele é fofinho. O coronel sempre é alguém que ama a família. Ele é meio ultrapassado, meio machistão, mas ele é um cara bom, que ama a família. Então, assim, essa representação do espaço é uma representação de Brasis. O coronel, ele é sempre do Nordeste, vocês já perceberam? Ele não é de Goiânia, ele não é de São Paulo, ele não é de Minas, jamais será do Sul, ele é do Nordeste, aquele Nordeste atrasado, em tom sépia. O Nordeste atrasado é sempre. Até já deu uma melhorada, dessa vez tem mais pessoas negras no Nordeste da Globo, mas a Bahia da Globo já está mais baiana, isso já é muito bom, já há uma evolução grande nessa novela, com atores fantásticos, inclusive. Mas há algo ali que é uma representação do espaço. E, por fim, há os espaços de representação. A Rede Globo, por exemplo, é uma. Rancho Fundo está podre, podre, podre. A Rede Globo, por exemplo, ela tem diferente, ela não é a TV que mais tem políticos na sua base de afiliados. A Record tem muito mais. Só que a Record tem um bando de vereador, deputado estadual. A Globo tem os senadores, os presidentes e os ministros. Importa mais.
A Globo tem a Fundação Roberto Marinho. A Globo tem, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, há 6, 7 anos atrás, tinha acordo com muitas, quase 1.000 prefeituras no Brasil para oferecer serviço de educação à distância. Mudou o governo não gostava da Globo, esse serviço de educação à distância desapareceu. Quando ele desapareceu, veio uma pandemia. A gente poderia ter usado, pela primeira vez na vida, aquele serviço todo do Globo, da Fundação Roberto Marinho, de telecurso, poderia ter sido usado uma rede super capilarizada e muito boa de televisão. A gente não usou nada, porque o Bolsonaro não gostava da Globo, então a gente não pôde usar nada daqueles contratos que já existiam. Mas entender essa lógica do espaço a partir de uma dinâmica que sempre é dialética, há conflito e há tensão entre esses distintos espaços, é muito importante. Pode passar, Janaína. Por fim, como o Guige trouxe o 10 Freeman, eu também coloquei um cocarzinho e um fora Bolsonaro no 10, pensando como ele nos inspiraria se ele saísse com a Isabelle para desfilar no Boi Bumbá ou na Beija-Flor. A ideia de pensar os agentes e os mecanismos formais e informais que moldam as políticas de comunicação, ela passa por entender, por exemplo, tudo o que há de paralegalidade no sistema brasileiro. A gente não consegue que o Estado fiscalize e cumpra a regulação, a legislação que já temos. Nem o sistema midiático, nem o sistema político. Cumprir a regulação que já temos implicaria, por exemplo, não ter políticos na gestão de meios de comunicação. Implicaria, por exemplo, o irmão do traficante mais conhecido de Manaus não ser nomeado para a Secretaria de Inteligência do governo. Ou, no Carnaval do Rio de Janeiro, no desfile de uma das principais escolas de samba, a gente tem o bicheiro e o presidente da Câmara dos Deputados, aqui é Arthur Lira, logo na frente de barbinha, e o Anísio Abraão aqui atrás, saindo na escola de samba. E quando isso aparece na Rede Globo, que é a principal rede que transmite quem viu o Vale o Escrito sabe muito bem o que se fala dos Abraão e tudo isso, mas quando passa na programação do Carnaval, fala-se que estão ali, fala do Arthur Lira, mas ninguém menciona, o jornalismo não vai mencionar o quanto escandaloso é o presidente da Câmara, que é um deputado por Alagoas, que financiou com um valor altíssimo aquele desfile específico, o Estado de Alagoas financiou aquele desfile, desfilando ao lado de um contraventor, porque apesar de bicheiros matarem gente no Rio de Janeiro, todo mundo sabia, já ter sido preso várias vezes, eles não são criminosos, eles são contraventores, que é uma coisa mais leve. O filho namora uma atriz global, o outro filho é prefeito do partido do Bolsonaro. Essas relações informais, os casamentos, os apadrinhos, família importa muito. Estudar as famílias, entender as famílias importa muito. Então, essas relações formais e informais que estabelecem a estrutura do sistema político e do sistema midiático são fundamentais para a gente poder entender as políticas de comunicação no Brasil. Quando a gente diz que não tem política de comunicação no Brasil, é mentira, a gente tem sim, e muito sólida, e perene, ela não é alterada há tanto tempo. Passa governo, muda governo e ela não é alterada. Vai, Janaíne, que é o último. E, por fim, se a gente voltar àquela proposta do bom e velho Nicholas Garham sobre quais são as funções da comunicação do capitalismo, a gente acredita que se ele visitasse o Crato, ele concluiria que, diferente da ideia, que igualmente, como ele disse, que a função, a natureza da radiodifusão no contexto da economia política, da comunicação, agora nesse contexto de desdemocratização, ela continua servindo à manutenção do fluxo de consumo contínuo, mas também a manutenção do fluxo elitista de consumo contínuo, me desculpem, com associação de meios e grupos políticos. Ela é um instrumento informativo ideológico e soluciona uma contradição das democracias liberais, mantém a democracia e a cidadania e, simultaneamente, mantém o patrimonialismo e o mandonismo, que são coisas antagônicas.
É um locus de aplicação de capitais, mas é uma barreira às relações pós-fordistas de produção, ao mesmo tempo que é um mecanismo de captura do Estado. Pronto, Janaíne. Me desculpem, eu sofro de teacher's planning. Eu vou falando e passo da hora. Perdão, gente. Obrigada. Eu posso ficar um pouquinho com perguntas, viu? E aí, com quem agora? Obrigada por aguentarem até agora. Vamos abrir para pergunta. Eu vou colocar aqui no chat a lista de presença de hoje. E aí, povo, quem se inscreve, levantem as mãozinhas. E o som não falhou, né? Que bom, nem a internet. Não, deu tudo certo. Bora, minha gente, quem é que vai fazer pergunta? Clara levantou a mão. Bora, Clara. Oi, gente, boa noite. Eu vou mais uma vez falar. Todo mundo tá me escutando? Eu tô ainda meio que formulando essa pergunta. O Guilherme ontem falou muito de uma junção, né, de uma separação, na verdade, entre política de comunicação e política de cultura. Eu fiquei pensando muito nisso, porque fiquei tentando entender qual era o problema disso, assim, nunca tinha pensado muito sobre isso. E ele ficou falando sobre como o audiovisual e as leis acabaram se separando, né, a lei de telecomunicações e de cultura, e como isso influencia na produção de cultura. Também, né? Porque, enfim, quem está produzindo são os meios privados e o público não está produzindo, quer dizer, tá e não tá, né? Porque fica meio separado e ao mesmo tempo junto. Eu queria que você tentasse, não sei, assim, pensar junto como seria se a cultura estivesse ligada a telecomunicações e quais seria essa formação de cultura, né, que você falou do Harvey, qual seria esse espaço de representação que pensaria o público? Porque, como eles são separados, como a gente pode pensar isso na produção de conteúdo? Na produção de conteúdo, viu? Tô cacuete de plataforma. Mas na produção audiovisual, dentro do interesse público, assim, porque a gente está falando que a Globo está produzindo e as redes privadas estão produzindo o que é o nacional, né? Tanto que a gente está vendo o Rocha Fundo e está vendo esse grande. A gente vê isso, né, historicamente, como existe esse embaralhamento mesmo do público e do privado. Que apesar da Ancine sustentar e, enfim, o público sustentar essas produções privadas, elas estão produzindo o que é o nacional, o que é a nação, assim. Então, eu queria te ouvir, assim, para tentar pensar o que seria essa produção de nação a partir do próprio público, assim. Acho que seria interessante pensar como a gente faria isso, né? Como seria essa criação de diversidade que não seria produzida pelo privado, que a gente está acostumado a fazer, e eu acho que a gente não teve oportunidade histórica para fazer no público. Enfim, queria te ouvir. Obrigada. Posso falar, Janaína? Eu espero mais alguém. Claro, então, é interessante porque, assim, o setor da cultura, apesar dessa separação ser uma separação complicada, a gente também tem que lembrar, assim, o setor da cultura sempre foi mais organizado no Brasil também. Teve muito, por exemplo, assim, a gente teve uma conferência de comunicação, um monte de conferência da cultura. O Guilherme falou e tem razão também, assim, o setor da cultura também pôde ir mais longe, foi menos perseguido, então, assim, sei lá, se eu olhar os ministérios Gil e Juca, eles foram um pouco além. Claro que quando eles resolveram criar aquela Ancinave, lembra? Já cortaram as asinhas deles muito rapidinho. E sim, eles derivavam muito dinheiro para a própria Globo também, Ancine, então é uma coisa bem complexa. Mas, assim, tem um problema real, que eu acho que é um problema do Brasil, que a nossa indústria cultural é a televisão. E o pior, é a Globo. A gente tem, sei lá, o nosso intelectual orgânico, Murilo Ramos gosta de dizer isso, assim, nosso intelectual orgânico é a Globo. A gente tem um padrão
de consumo, uma criação de consumo, uma educação midiática para audiovisual que é muito no padrão da Globo. E aí, assim, o cinema brasileiro, quando começou aquela fase Carlota Joaquina lá, quando começou aquele momento retomada, foi muito na estética da Rede Globo. E desde os anos 70 ainda vinha aquela coisa assim, né? Você ia ao cinema para ver as atrizes da Globo pelada, é toda uma dependência de um, sei lá, eu não sei se a gente atrela isso a uma elite intelectual, ao que a gente vai atrelar isso necessariamente, no que é produção de audiovisual, tá? É óbvio que a gente não vai estar falando de música, a gente não está falando... Então, eu acho que é muito... Até a Record inventou, só pulou quando começou a fazer a sua produção à la Globo. E a Record conseguiu virar muito maior que a Band e a Rede TV e o SBT exatamente imitando a Globo. Então, há algo aí que é do modus operandi mesmo. A gente vê assim, sei lá, até coisas que não eram Globo, como Casa de Cinema lá de Porto Alegre, acaba virando Globo, né? Que é independente, é tudo produtora berço Globo, não tem muito jeito. Agora, por outro lado, falta fomento. Aí é isso, tem que ter... Nada acontece sem política e sem hábito, e tem coisas que nunca vão ser, o Guilherme falou disso ontem, e eu acho que assim, tem coisas que nunca vão ter a mesma popularidade, nem o mesmo hábito. Da mesma forma que assim, é muito fácil assistir ao Siqueira Júnior e ao Ratinho. E não é por isso que a gente tem que fazer Siqueira Júnior na rede pública. Agora, as pessoas, por exemplo, eu gosto de rock esquisito. Nasci pessoa que gosta de rock esquisito. Quando eu era pequena, assim, adolescente, começando a ouvir música, a gente traficava fitinha cassete. Lá no interior do Paraná, não ia tocar Tom Waits no rádio. Não ia, não tem jeito. Como é que você descobria? Você lia nas revistas, aí você ia para São Paulo de ônibus, ia na Galeria do Rock, alguém gravava, você trazia de ônibus a fitinha cassete e pronto. É claro que para essa gente, assim, tem que ter. A produção a produção segmentada tem que acontecer. Para isso serve a rede pública. Tem que ter fomento para isso. O fomento para a Rede Globo, eu não sei necessariamente, aí é minha opinião impopular, eu não sei necessariamente se a conspiração precisa de fomento público. Especialmente o quanto a conspiração recebe de fomento público. Assim, os preços de fotografia, os preços, assim, não é à toa que no Brasil, por exemplo, não sei se ainda está assim, tá? Mas há uns anos atrás, era mais barato contratar um diretor de fotografia na Argentina, que tem um mercado mais aquecido, porque não tinha tanto fomento lá. Os daqui cobram muito mais caro e são menos competentes, porque estão todos acostumados a Ancine liberar verbas mais altas e eles conseguem captar para ganhar mais. Porque aí também tem essas coisas, o cara é primo do filho do irmão de não sei quem, que também é primo do filho do cara que está na Petrobras. E aí a Ancine libera para captar e a Petrobras libera o dinheiro. Então, essas relações de família, também, eu não sei se acontece assim na Argentina, eu já não pode dizer, eu não sei se tem esse nível de compadrio e de filhotismo no modelo argentino, mas eu me lembro assim, aqui no Rio, várias vezes eu vi amigos falando assim, não, a gente a gente contrata na Argentina, porque diretor de fotografia é muito mais barato lá. E não é à toa que o cinema argentino é bem mais interessante, na minha opinião. Recentemente produz coisas muito interessantes, não é que o nosso cinema não tenha produzido coisas boas, tem sim. Então, eu acho que a saída está no fomento. Mas, para existir o fomento, a gente tem uma situação que é bem pesada, que é assim, a gente tem que mudar o Congresso Nacional, gata. A gente já está mudando, tá? A gente nunca teve um congresso com tantas pessoas interessadas no tema, está melhorando bastante. Eu acho que a gente já está avançando, a gente já tem mais parlamentares com perfis diversos, mas ainda temos muito a gramar. E ter essa consciência. O problema é esse. Vira uma questão quantitativa também, né? Porque, enfim, hoje em dia não tem nem o que falar do Congresso. Mas, assim, acaba virando
enfim, quem vem primeiro, ovo ou a galinha também, né? E tem as brechas. Porque eu acho que as brechas são boas. Hoje, por exemplo, a Globo quer regulação. Igual em 95, a Globo queria a regulação da TV a cabo e permitiu avanços, apesar de terem ganhado coisas. Agora a Globo quer a regulamentação. A Globo está fazendo uma novela das 8 cheia de coisas que, apesar de ser uma novela de coronel, é um coronel mais do bem que os outros, sabe? Apesar de continuar sendo coronel, pelo menos tem um orgânicozinho, ele paga salário, sabe? Então, assim, eu acho que, de fato, você tem que aproveitar essas brechas. Você tem que usar essas brechas. A Globo viu como é ter... A primeira vez que um presidente da República eleito não deu a sua primeira entrevista para a Globo, não foi para a TV Brasil a primeira entrevista. Foi para o Ratinho e para a Record. Então, é importante a gente perceber que eles sentiram esse baque. E foi um baque duro. A pandemia não foi fácil para eles também. E é uma hora de negociar, é uma hora, assim... tem um colega nosso militante que antigamente ele brincava, que ele falava assim, eu tenho muito medo do dia em que nós, do movimento social, vamos dar as mãos para salvar a Rede Globo. E quando teve aquela foto do Bolsonaro de mãos dadas com o Silvio Santos e o Edir Macedo no 7 de setembro, eu juro que eu pensei, está chegando a hora que eu não vou mais ter vergonha, eu vou até pedir dinheiro para o Globo Universidade, para minha pesquisa, mas é o tipo de coisa assim, eu acho que é uma hora de negociar, é uma hora, eu acho que a gente tem um momento propício para uma negociação melhor, e talvez, e é um governo propício para isso também, basta querer. O problema é que existe um medo também, existe assim, a legislação, por exemplo, recente, última legislação, aumentou o poder de concentração dos donos de rádio e TV, né? Então, não sei se este governo está se sentindo suficientemente livre para negociar. Eu não sei se o governo está querendo, a verdade é essa, claro. E é triste, porque você vê, assim, por exemplo, a Dilma escreveu um artigo falando sobre mídia, o Lula falou sobre mídia pra caramba, e agora... O artigo da Dilma é precioso, vocês leram no livrinho que a Manuela organizou? Vou botar na bibliografia do texto, é muito bonitinho. Gisele, pergunta, meu amor. Gisele tem pergunta, também tem uma pergunta aqui no... Oi, Suzy. Oi, boa noite a todo mundo. É muito mais um diálogo do que uma pergunta propriamente dita, mas quero aproveitar o espaço para a gente refletir juntos, né? Tenho essa cara aqui de jovem, mas tem pelo menos 12 anos que eu pesquiso radiodifusão pública. E aí é mais ou menos assim... precisamos salvar a radiodifusão pública e precisamos resgatar a radiodifusão. Aí depois fala assim, eu vou jogar tudo para o espaço, porque isso não vai mudar mesmo. A gente aí fica escutando as mesmas coisas há 10 anos e uma hora a gente quase desacredita, né? Mas aí ouvir vocês é muito bom, porque reacende a minha chama de esperança e falo assim, não, esse aqui é o meu campo de pesquisa, foi o lugar que eu escolhi, como o seu caso no rock, eu nasci assim, nasci para pesquisar radiodifusão pública e vou continuar. E aí, ouvindo você falar, Suzy, fiquei muito pensando, assim, principalmente aqui de Brasília, né, nessa tradição normativa da UNB, talvez a frase dos bolsonaristas de que é preciso pensar mais Brasil e menos Brasília tenha um pouquinho de razão, né? Acho que sair um pouco desse arcabouço legal, das discussões no âmbito do Congresso Nacional, nos faça bem olhando para Brasília, né? E aí eu queria ouvir de você, assim, o que você enxerga como possibilidades, né, para encarar esse Brasil real, encarar ainda esse Brasil que está fora dos grandes centros, que às vezes a gente não conhece direito, mas esse Brasil que ainda assiste TV, que ainda ouve rádio, que precisa do rádio e da televisão, e como, por exemplo, a radiodifusão pública chegar a essas pessoas. Cara, mas chega, né? Se você... Eu brinco assim, por exemplo, até aqui no Rio de Janeiro, que você acha que ninguém assiste, você dá uma entrevista para a EBC, no outro dia um monte de gente na rua fala contigo. Te vi na TV. Chega sim. Tanto que é isso, o Guilherme falou bem ontem, assim, não incomoda, mas incomoda, né? Não tem...
não encosta, mas encosta. E mais ainda, quando a gente fala de radiodifusão pública, eu acho que assim, até teve um movimento, vamos ver o copo não sempre só vazio. O movimento para as rádios e TVs universitárias, o aumento das rádios e TVs universitárias, é um movimento interessantíssimo. Inclusive, eu estava falando hoje de manhã com uma repórter do Intervozes, tem coisas que nem precisam porque a regulação ela é muito complexa mesmo, ela demanda um jogo de negociação muito desgraçado. Mas tem coisas mais fáceis de se fazer, como, por exemplo, concurso público para as carreiras. Só as universidades, por exemplo, eu fico imaginando assim, você ter uma rádio, agora a minha universidade, por exemplo, tem uma outorga de rádio, tem uma rádio excelente, ouçam a rádio UFRJ, está na web, gente, ela é ótima, toca Tom Waits, toca rock, toca várias coisas, inclusive eu doei alguns disquinhos, vai ter uma TV, ganhamos uma licença de TV, e eu fico imaginando, quem serão os servidores? Toca Elvis, claro que toca Elvis, toca de tudo, e tem chamadas para programação pública, tem muita coisa legal, programas de jornalismo maravilhosos. Agora a gente fica pensando assim, por exemplo, eu fui diretora da ECO exatamente de 2018 a 2022. Durante a pandemia, cada professor que morria, cada técnico que morria, eu tinha 2 sofrimentos. O primeiro sofrimento era pela pessoa, meu colega querido que faleceu. Você sente uma dor. 3 vezes maior era a dor de pensar assim, quem vai fazer o trabalho dele amanhã? Quem vai dar 5 disciplinas? Quem vai fazer as matrículas amanhã? Porque não tem ninguém para botar no lugar daquele cacete, daquela pessoa. Então, assim, sem concurso público, errou. E concurso público é uma coisa que o executivo pode resolver mais fácil do que uma legislação. Concurso público melhora, inclusive, muito o jornalismo local, e não só o jornalismo, a comunicação como um todo. Porque também tem essa brincadeira, né? Jornalismo é 30% da programação, o resto tudo é rádio e televisão. Tem que derrubar o decreto, né, Suzy? O decreto que proíbe concurso para área de comunicação, por exemplo. Eu sou jornalista na UNB, né? Pois assim, não tem pronto. E aí, assim, a gente tem que ter, porque melhora o curso de comunicação, melhora a comunicação pública, melhora o acesso, melhora a diversidade. Isso é uma das coisinhas, existem várias coisinhas que podem ser, mas eu acho que tem assim, a gente tem que pensar também, assim, é uma pena que seja na SECOM, que é uma secretaria diretamente vinculada ao executivo, e não no Ministério das Comunicações, nem na Anatel, nem no Ministério da Cultura, nem nenhum ministério, está numa secretaria que pode ser dispensada a qualquer momento, mas a gente tem pessoas muito capacitadas. A gente não pode deixar de reconhecer que a gente tem no governo pessoas muito capacitadas. Então, diferente de outras épocas, apesar de na BIM a gente ainda ter quem não foi concursado, e é verdade, e ter métodos que ainda são bem... Inclusive, quem trabalha, você está na UNB, você sabe que na própria UNB tem coisas que a gente fala assim, caralho, ainda assim, a UFRJ não é diferente, a gente tem, só nas universidades novas que já nasceram, sei lá, a Federal do Cariri e a Federal do Recôncavo já nasceram no concurso público, então eles têm outro modo de gestão, outro modo de vida. Mas as universidades que vieram do período ditatorial, elas têm uma gestão completamente cheia de problemas sérios e tal, mas, assim, tem coisas que podem ser feitas, e tem gente muito boa. O próprio Partido dos Trabalhadores, apesar de ter perdido o capítulo da comunicação em 2002, quando a equipe de transição fez um trabalho lindo e sumiu, apesar de ter perdido dos seus quadros pessoas importantíssimas como Walter Pinheiro, que seria um ministro fantástico, eu acredito, até hoje, que seria o ministro das Comunicações fantástico, tem uma histórica formulação em comunicação muito forte. Tem gente muito boa. O próprio presidente Lula sabe de comunicação muito bem. Então, assim, a questão é como dentro do jogo político, das 500 mil coisas que precisa se fazer para se manter no governo, dentro de um momento super acirrado, sem as condições favoráveis que tínhamos há 20 anos atrás, quando não fizemos, porque fizemos uma escolha errada, inclusive uma escolha de base muito errada, porque vamos lembrar que não só o Bolsonaro era a base, como essa gente toda que nós mostramos aqui,
era a base. O Wallace Souza também. Então, é importante a gente entender que a gente escolheu uma base errada no passado. Há que se pensar nisso, para não errar no futuro. Mas eu acho que dá para fazer algumas coisas nesses 2 anos que faltam, inclusive para garantir que tenhamos um pouco de futuro, porque tem que ter futuro, né? E demora, Gisele, assim, como você disse, você tem cara de novinha e você é novinha. A gente não aposenta tão cedo, aliás, talvez não aposentemos nunca. Então, a gente ainda tem mais uns 50 anos para trabalhar, muita coisa vai acontecer, as coisas mudam, é cíclico. A gente ainda vai ver tempos melhores. Pode ver, ó, eu e Mastrinha já estamos a 30 aqui, né, Mastrinha? Eu vou pedir ainda muito colo, então, para poder acreditar ainda. Suzy, tem mais uma pergunta aqui no chat, que é uma pergunta bem Tá boa para você fechar, que é o seguinte: qual é o futuro da regulação das plataformas no Brasil? É da Ana Carla Mazuto. E aí você pode fazer essa, responder essa e a gente finaliza. Tá. Olha, eu acho que vai sair uma regulação, vai sair uma leisia bem, bem bonitinha, e que não vai dar muita coisa, não. Olha só, Ana Carla, não sei, na verdade estou falando bobagem, tá? Estava chutando para o mal. Eu acho que esse momento é um momento bom, porque, de fato, há interesse em regular, você tem a Globo interessada em regular, você tem alguma parte dos movimentos sociais fazendo uma pressão, você tem uma pressão internacional forte também por regulação, então pode ser que sim saia alguma coisa, e você tem um interesse em regular as plataformas, principalmente por conta das questões políticas envolvidas no sentido de comunicação política e comunicação eleitoral. Há riscos muito sérios no momento. Então, do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista de política eleitoral, tem muito risco. Eu acho que sai sim uma legislação, sai sim uma regulação, só que essa regulação certamente não vai envolver, embora eu vou pleitear sempre, vou sempre falar que tem que regular o sistema midiático como um todo, não vai envolver o sistema midiático como um todo. Eu não acredito que vá mudar a perspectiva de que rádio e televisão vai ficar jogado lá como algo que já acabou, deixa lá para os grupos políticos, isso aí já... Até porque é muito dinheiro envolvido e mexeria no bolso deles próprios. A gente teria que ter um outro congresso para mexer no sistema de radiodifusão brasileiro. Não é nesse congresso, ou ter um governo que tivesse condições materiais de brigar com o congresso. Também não é esse. E se fosse outro, eu também teria medo de um governo que pudesse brigar com o Congresso. Eu gostaria de ter outro Congresso. A gente pode ter esperanças que uma hora a gente consiga avançar, e acho que a gente tem sim, sendo um pouco otimista, eu acho que a gente tem sim condições com essas conversas de ir avançando para uma hora ter. A gente vê o que os movimentos sociais avançaram. Em gênero, a gente vê o que os movimentos sociais avançaram em várias questões identitárias. Todos esses avanços, a gente tem que incorporar a democratização dentro dessas coisas. A própria novela das 8, por exemplo, a partir da hora de tanto que as pessoas reclamaram do sotaque bizarro de uma novela baiana só com pessoas brancas, quantas novelas baianas só tinham brancos? De tanto reclamarem, agora mudou isso tem mudado cada vez mais. Essa novela está linda, alguns personagens são belíssimos. E belíssimos por quê? Porque é feito com pessoas locais, que sabem a entonação certa para dar no texto. Então, eu acho que assim, essa luta é uma luta longa e a gente tem que estar o tempo inteiro discutindo, e assim, fazer igual o pessoal da Assembleia faz, sabe? Você bota o seu livrinho embaixo do braço e fala: oi, posso lhe trazer a palavra da televisão aberta? Como eu fiz aqui hoje, assim, por favor, com licença, vocês me permitem trazer a palavra da televisão aberta? E aí eu falo um pouquinho de televisão aberta. A gente vai, aos poucos, convencendo da necessidade disso. Não, Maxiane, não tem, assim, não tem um texto, mas no portal do Planalto tem toda a legislação. Você pode entrar, inclusive, direto na Anatel, que você já pega a legislação das coisas atuais.
Mas, assim, não existe assim um ponto específico. Até tem uma ideia interessante. Um dia a gente pode até pensar nisso, né, Janaína, um texto. É que você faz num dia o livro, no outro dia fica desatualizado. É isso, então. Obrigada, gente, pelas perguntas, pela paciência até essa hora. Isso, eu Tchau, vou gente. desligar. Até amanhã. Tchau, vou desligar aqui a transmissão. Até amanhã. Obrigado, professor. Tchau, até amanhã. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, muito bom.